Vamos começar. Vamos falando da ajuda federal ao Rio Grande do Sul. E você também, daqui a pouco eu vou falar disso, pode fazer a sua parte. Nesse momento é o momento de exercitarmos a nossa solidariedade. O tamanho da ajuda federal ao Rio Grande do Sul ainda é uma incógnita, já que ainda é difícil mensurar os prejuízos com centenas de municípios debaixo d'água, sem contar a perspectiva de novas chuvas que estão para chegar. Entretanto, em postagem nas redes sociais, o governador Eduardo Leite explicou a situação e fez uma avaliação, uma projeção daquilo que o Estado mais precisa. Abre aspas e acompanhem conosco. Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários pelo menos 19 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto, diz governador Eduardo Leite, o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades. Fecha aspas. Pois eu já vou dar uma ideia aqui. Os parlamentares têm para já 25 bilhões de reais de emendas individuais. Já, agora, prontos para indicar e liberar do orçamento. Existe ainda 16 bilhões de reais de emendas de comissão. E as emendas ainda que são emendas PIX, que você manda direto no PIX para a prefeitura. Se nós tivermos pragmatismo, pararmos de fazer discurso, projeto e pararmos de enrolar, esse dinheiro pode chegar agora para o Rio Grande do Sul. E hoje pela manhã em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul que soma 50,9 bilhões de reais. Vamos ver. Com medidas econômicas que incluem antecipação do Bolsa Família, auxílio gás e crédito para as empresas. Esses recursos atenderão a 3,5 milhões de pessoas no estado. De acordo com Haddad, o impacto primário das medidas será de 7,6 bilhões de reais. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo um aporte de recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Isso aqui tem o objetivo de atender tanto o Estado quanto os municípios. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. O ministro Fernando Haddad disse ainda que a medida não afeta o andamento dos ministérios. Roda a sonora de novo. Então, a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. O impacto primário da medida é de 7 bilhões 695 milhões de reais, que pelo decreto de calamidade, ele não afeta o andamento dos ministérios. Esse dinheiro não vai ser tirado de outras regiões do país para atender o Rio Grande do Sul. É a União que está aportando esse recurso para o Rio Grande do Sul, sem prejudicar os programas que atendem ordinariamente as 27 unidades da federação. O ministro da Fazenda explicou quais são os fundos que serão usados na operação. Estou curioso, acompanhe. Vamos usar dois fundos importantes, um que até de conhecimento público, ficaram até conhecidos, o FGO e o FGI, que é um instrumento já tradicional do BNDES. O FGO, como sabe, é um fundo garantidor de operações de crédito. Então, quando você garante uma parte do crédito dado pelo sistema bancário,
você já derruba a taxa de juro, porque o banco tem a garantia de que a inadimplência vai ser baixa. Esse aporte, presidente, de 4,5 bilhões no FGO pode alavancar 30 bilhões de reais em crédito. Bom, nós vamos agora com os nossos especialistas, debatedores aqui no Linha de Frente, para analisar essa questão do pacote. E é claro, eu vou começar com ele porque ele é economista. Professor Leandro Ferreira. Eu não entendi, da onde que surgiu de repente 51 bilhões de reais? Da onde que veio esse dinheiro? Se nós já estamos com déficit de 260 bi. É para valer mesmo? Vai sair da onde? Quem que vai pagar essa conta? Vai ser aumento de arrecadação? Explica para nós, você acompanhou as explicações e é muito importante para a gente acompanhar. E esse é o diferencial do Linha de Frente. Nós explicamos as coisas para as pessoas. Leandro Ferreira. Boa tarde, Capês. É um prazer estar aqui com você novamente. Boa tarde aos meus colegas de mesa aqui no Linha de Frente e boa tarde para a audiência da Jovem Pan nas diversas plataformas. Eu tenho acompanhado bastante aqui a programação da Jovem Pan para saber justamente sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa cobertura dedicada e também em cima na marcação de autoridades é importante, mesmo que seja para as autoridades melhorarem e explicarem melhor aquilo que estão fazendo. Hoje teve essa coletiva de imprensa importante em que o próprio presidente Lula participou, né, mas essas medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad são aguardadas aí com muita atenção, inclusive pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Eduardo Leite, quero começar aqui, Capês, dizendo que ele está absolutamente correto em estimar esses valores na casa dos dezenas de bilhões. E não vai ser fácil a reconstrução. Eu tenho lido a cobertura também internacional sobre a enchente no Rio Grande do Sul, as chuvas no Rio Grande do Sul, e tem sido dito pela imprensa internacional que a situação no Rio Grande do Sul se compara à situação do Katrina, em Louisiana, no início dos anos 2000. Então, isso tem sido comparado com o Katrina. E o Katrina é a maior tragédia já ocorrida nos Estados Unidos, com um impacto no PIB, na população e, evidentemente, na vida das pessoas, que é o que a gente precisa garantir com maior efetividade, eficácia. É muito importante que a gente preserve vidas e dê condições para que as pessoas possam, com dignidade, estar no momento de recuperação inseridas plenamente. Então, esse dinheiro, Capês, que o ministro Fernando Haddad anunciou, ele é uma articulação de medidas que estarão direcionadas para o Rio Grande do Sul nas próximas semanas, possivelmente até nos próximos meses. Mesmo esse recurso de 19 bi, que seria um gasto direto que precisaria para reconstruir o Estado, na opinião do Eduardo Leite, ele não é um recurso que, se chegar a 19 bilhões hoje no Rio Grande do Sul, a gente vai gastar mal esses 19 bilhões. Perfeito. Não se sabe ainda aonde vai ser gasto. Exatamente. Estimativa. Exatamente. Nós temos que entender o seguinte: tem que gastar, mas gastar tudo de uma vez implica em gastar com baixa qualidade. Então, é importante que o gasto daqui para frente, o tamanho que ele tiver, que ele seja organizado, que ele seja planejado e que ele continue a ser feito no estado do Rio Grande do Sul, não só nas próximas semanas e meses, mas ao longo dos próximos anos. A recuperação do Katrina nos Estados Unidos é tida como um bom exemplo de recuperação, porque fez com que a recuperação do PIB fosse até superior àquilo que tinha anteriormente. Infelizmente, se perderam vidas, mas o PIB cresceu. É o contrário do que ocorreu no Haiti, Capês. No Haiti, teve muito dinheiro, também dos organismos internacionais, da solidariedade internacional, mas mesmo tendo muito dinheiro, o recurso se perdeu, porque foi mal gasto, foi gasto muito rápido. Então, a qualidade do gasto depende do planejamento e do tempo que você tem para fazê-lo. E essas medidas anunciadas pelo Fernando Haddad são articulações dentro do orçamento que vão ser executadas no estado do Rio Grande do Sul nos próximos meses. Dentre esses valores, porque a gente olha assim, 50 bilhões, de fato é um valor extraordinário que seria praticamente um quinto do déficit fiscal do ano passado. Esse ano nós não temos o déficit fora do que estava
programado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Mas seria praticamente 1/5 do déficit do ano passado, que foi de aproximadamente 260 bilhões. Com esses 50 bilhões, nós estamos falando não apenas de gasto direto do governo, nós estamos falando do governo disponibilizando recurso que vai ser utilizado para que outros atores se mobilizem, como, por exemplo, bancos públicos e privados, que vão poder oferecer para o Rio Grande do Sul aquilo que ele precisa para se recuperar do ponto de vista da economia, por exemplo, né? Isso é muito importante. É só olhar, por exemplo, quanto é gasto do Plano Safra só no estado do Rio Grande do Sul, né? O Plano Safra no estado do Rio Grande do Sul tem um papel gigantesco, porque 80% da produção de arroz do país ocorre no Rio Grande do Sul. Tem uma produção importante agropecuária, tem uma produção importante lá, historicamente, né, de gêneros alimentícios, e vai ser decisivo que uma medida como essa, que o Fernando Haddad anunciou, do Fundo Garantidor de Operações, que é o governo colocar mais dinheiro no sistema financeiro para que mais bancos possam emprestar ainda mais dinheiro, gere um efeito de multiplicação dos recursos disponíveis por meio do crédito. Foi importante a entrada do BNDES nessa história, né? O BNDES é um banco que tem condições de praticar taxas de juros menores, mas o BNDES atende aos grandes players, aos empresários, aos grandes fazendeiros, né? E vai ser preciso, em algum momento, também discutir a disponibilidade de recursos para as famílias mais pobres. Eu gosto dessa medida de antecipar o Bolsa Família, Capês. Certo. Mas não necessariamente ela é ideal, porque isso está significando que ali na frente o cara que tinha previsão de receber o Bolsa Família no final do mês, no outro mês, não vai ter. Então, está se estudando, inclusive, em várias organizações da sociedade civil, no meio Leandro, olha que cena impressionante agora há pouco, com cavalos lutando para não ser afogado. Uma loucura isso aqui, a tragédia realmente, cenas chocantes. A palavra está com você. Então, justamente, está se estudando, inclusive, que se possa ter uma espécie de auxílio emergencial para os afetados por essa situação. Eu vejo com bons olhos. O efeito do auxílio emergencial foi que tinha gente consumindo em condições de fazer com que o Estado fosse demandado, né, o mercado fosse demandado, os supermercados, a construção civil, né, e quem sabe uma saída do tipo auxílio emergencial para desastres climáticos seja uma opção para os próximos meses para ser considerada para o Rio Grande do Sul e, quem sabe, para o futuro, porque esse tipo de situação pode se repetir. Leandro, só para completar a sua informação, para quem está nos acompanhando e entender perfeitamente, esses 51 bilhões, em tese, eles vão ser transferidos para o sistema bancário, que farão empréstimos a juros módicos, ou vai ser dinheiro direto na conta do governo do Rio Grande do Sul? Já houve algum esclarecimento com relação a isso? Ao que parece, o que vai ser gasto diretamente está na casa dos 7 bilhões. Certo. O que vai ser aportado, né? Mas esses 50 bilhões são diversos. Os 50 bilhões é um guarda-chuva, Capês. E uma parte disso é recurso de crédito que o sistema financeiro vai poder oferecer graças a um aporte de 4,5 bi no Fundo Garantidor. Porque quando o Fundo Garantidor recebe um recurso do governo, significa que os bancos podem oferecer aquele recurso vezes 3, vezes 4, né, depende da regulação do momento, né, como crédito. Então, dentro desses 50 bilhões, estão 30 bilhões de crédito que será oferecido por meio das instituições financeiras, graças ao 4,5 bi aportado no FGO. Eu sei que é difícil de entender, eu sei que a gente quer que o dinheiro chegue rápido, isso é importante, a gente está vendo a pressa que a população tem, né? Mas esse recurso também precisa de um planejamento para o seu uso, né? Que vai poder ser mais efetivo se feito ao longo dos próximos anos. Esses 30 bilhões, então são 7,6 bilhões de aporte direto, tem que reconstruir, inclusive investir na Guarda Civil, no resgate de pessoas, auxílio emergencial, antecipar o Bolsa Família, as pessoas não têm o que comer, porque marginais estão se aproveitando da situação para promover assaltos à mão armada, dando tiros. As pessoas não saem de casa com medo.
Supermercados, mercearias que não foram afetados, que poderiam estar abastecendo a população, estão fechados. Então é preciso, sim, de alguma forma antecipar para que a alimentação chegue. Daqui a pouco eu vou falar também da solidariedade da sociedade civil, mas 7 bi vai direto. Os outros 30 ficarão no banco, e quem pode levantar esse empréstimo? Quem poderá fazer o levantamento desse empréstimo dos 30 bilhões que estarão à disposição do sistema financeiro? Cada banco vai ter o seu produto a ser oferecido baseado nesses recursos que vão para o FGO. Muito importante que o BNDES tenha entrado nessa história, porque no Rio Grande do Sul é onde é executado boa parte do Plano Safra. O Plano Safra é o Banco do Brasil, geralmente, né, que administra crédito para produtores rurais, agricultor familiar, fazendeiro de grande porte, todos eles vão ao Banco do Brasil precisando de crédito. A agricultura nesse país funciona com crédito e funciona bem. Né? Então, esse recurso de imediato vai estar disponível para esse cara poder antecipar aquilo que precisa para a recuperação da sua propriedade agrícola. Ele vai estar disponível para que os supermercados adquiram o que está sendo produzido, né? Ou equilibrem, equalize, né, o seu fluxo de caixa, por exemplo. Esse tipo de coisa, neste primeiro momento, estará voltado para produtores que precisam, por exemplo, manter o nível de emprego, que precisam recuperar máquinas perdidas e assim por diante. Muito bem. Boas explicações. Temos aqui um professor de economia, professor economista Leandro Ferreira, e esse é o momento, há momentos em que há debates de todas as sortes aqui. Esse é o momento de informação, dá o professor explicar para a população aquilo que está ocorrendo nesse momento. Leandro Ferreira, eu tenho conversado com alguns especialistas na área da saúde e eles disseram que o pior está por vir. Ou seja, assim que a água baixar, haverá uma contaminação, a proliferação de doenças de toda sorte. É preciso cuidar das pessoas, crianças, idosos, os hospitais estão fechados. Nesse momento, o que mais pode ser feito? Como é que você está acompanhando toda esta ação do governo federal, a reação do governo estadual, do governador Eduardo Leite, da sociedade civil? Daqui a pouco eu vou falar uma iniciativa maravilhosa do município de São Sebastião. O município de São Sebastião, no começo do ano passado, enfrentou uma chuva, para vocês terem uma ideia, em 6 horas em São Sebastião, choveu o equivalente a 6 dias no Rio Grande do Sul. E é um exemplo aí, porque o São Sebastião conseguiu se recuperar e a Defesa Civil de São Sebastião foi até o Rio Grande do Sul auxiliar nesse momento da tragédia os colegas, os amigos, os brasileiros que moram no Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse agora, Diego Tavares, as explicações dadas pelo Leandro Ferreira, como você está vendo a tragédia e a reação a essa tragédia nesse momento. Professor Capês, boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas de bancada e à nossa audiência aqui da Jovem Pan. E esse Linha de Frente começou atípico, porque o Leandro falou aí por quase 15 minutos e eu não achei nenhum ponto para discordar dele. Então temos aqui um momento muito único da história do Linha de Frente. De fato, é momento do governo sair, sim, em socorro dos irmãos do Rio Grande do Sul e gastar o que tiver que gastar. Eu só tenho uma dúvida, viu, Leandro? Porque eu confesso que eu não vi a coletiva toda do ministro Haddad, vi só os trechos que nós rodamos aqui na Sonora. E quando a gente fala em 51 bi, é importante a gente perguntar de onde vem esse dinheiro. Porque em momento algum do discurso eu ouvi nenhum corte de gastos. Ao contrário, eu ouvi dizer que isso não vai, inclusive, atrapalhar, não vai mexer no orçamento de outros ministérios, não vai mexer na questão das emendas parlamentares que já foram liberadas. Também não foi tratada sobre a iniciativa de alguns deputados de tentar destinar o fundo eleitoral ou parcela do fundo eleitoral desse ano ao socorro do Rio Grande do Sul. Então, eu fico com essa dúvida, porque você pode até chegar com esse dinheiro no Rio Grande do Sul, chegar por intermédio de crédito subsidiado, que é uma ferramenta realmente importantíssima para a gente levantar o Estado após a crise. Mas é muito importante também a gente verificar de onde virá essa receita. Porque, novamente, se não for acompanhado de um corte de despesas da máquina pública, é o que nós sempre dissemos aqui. Nós vamos criar um buraco um pouco mais profundo. Vamos dar uma solução de curto prazo
para os irmãos gaúchos, que é algo necessário, é algo que precisa ser feito, mas nós vamos sensibilizar muito mais as contas do nosso país, que já estão muito sensíveis. Já estamos aí diante de um cenário praticamente de crise econômica com um déficit recorde. Então é muito importante também nesse momento a gente analisar a possibilidade de corte de gastos da máquina pública, como nós sempre defendemos aqui. Então é importante a gente deixar claro que dos 51 bilhões, 7,6 bilhões, como explicou agora há pouco o professor economista Leandro Ferreira, 7,6 bilhões serão de aporte direto para as obras emergenciais. O restante será a crédito barato, subsidiado para a população, para empresas, enfim, aí de acordo com os critérios que serão estabelecidos pelos bancos. E também é importante saber que, nesse momento, é preciso esperar as águas abaixarem para que se tenha, como disse Leandro Ferreira e Diego Tavares, exata noção da extensão dos prejuízos para o planejamento das obras. E daqui a pouco eu vou falar com a delegada, doutora Raquel Galinatti, porque eu também estou preocupado, porque vão ser muitas contratações emergenciais, muitas contratações com dispensa de licitação. E a gente espera que haja um mínimo de decência e de espírito público nesse momento. É uma hipótese clara em que a Constituição e a nova lei de licitações permite, claro, não há hipótese mais clara de dispensa de licitação por situação emergencial do que esta. Mas é muito importante que as autoridades acompanhem para que a gente não tenha que passar vergonha com o que iremos assistir. Mas eu quero conversar agora com o João Bellucci. João Bellucci, como você vê aqui toda essa situação, essa tragédia, e é o momento da reação, embora as chuvas ainda não pararam. Boa tarde, Capês, colegas de bancada, toda a audiência da Jovem Pan e toda a nossa solidariedade e orações ao povo gaúcho, que é um povo guerreiro e vai sair dessa ainda mais fortalecido. Com relação ao direcionamento do dinheiro do governo, essencialmente para o fundo garantidor, lembremos que esse fundo garantidor, ele é um colchão, né, que as instituições depositam dinheiro frequentemente para garantir dívidas em caso de insolvência ou de falência de alguma instituição financeira, algum player do mercado financeiro, e o teto é 250 mil. Foi a forma que o governo encontrou, não sei se é o melhor caminho, é bastante discutível, porque você vai injetar o dinheiro lá e cada banco vai fazer ainda não está claro, né? Foi isso. Essa coletiva aconteceu hoje, ainda faltam os detalhamentos, né? A questão regulamentar. Mas não sei se era o melhor caminho, porque no caso seria o dinheiro direto, né, para a pessoa, e realmente é uma espécie de doação mesmo, né? Como se fosse o Bolsa Família. Teria que ser uma doação direto para as pessoas. O outro ponto é que o Eduardo Leite mencionou a questão dos 16 bilhões. 19 bilhões. E se a gente for parar para pensar, a gente puxa de vários lugares ali onde são realmente despesas desnecessárias, né? A gente poderia falar desses 19 bilhões, seria uma Rouanet e um fundão. Você junta, pronto, dá os 19. Então, né, são várias coisas assim que são muito confusas para a gente, porque uma lei Rouanet com mais de 15, 16 bilhões, um fundo partidário, né, fundo eleitoral especificamente, com 5 bi. Então, tudo isso juntaria e a gente está vendo pouca movimentação nesse sentido. Tem também a questão do quinquênio dos juízes e promotores. Lembremos que na iniciativa privada você não tem um aumento garantido automático a cada 5 anos, e é isso que está sendo aprovado lá no Congresso para juízes e promotores, um aumento automático a cada 5 anos, que se estima o custo em mais de 80 bi. Então, assim, o governo deveria cortar na carne, né? Todo mundo dá o exemplo, porque a gente é achacado com impostos o tempo inteiro para esses momentos, e quando acontece, a gente vê que há um descontrole, um desbaratinamento, uma desbaratada aí total do governo. Se não fosse a iniciativa privada, sabe-se lá Deus como estaríamos. Agradecemos a iniciativa privada, empresários, todos que lá foram, estão ajudando. Vocês são os verdadeiros heróis dessa nação. Parabéns a vocês. A gente tem uma dívida de gratidão eterna com vocês. O pessoal do jet ski, né, dos jipes, o pessoal que foi resgatar os animais. Também houve até crítica de resgatar animais. Tem que resgatar todo mundo. Parabéns a vocês. E lembremos que não foram feitas obras de vazão, né? O Vale do Taquari, o Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos. Basta você ver o mapa do Rio Grande do Sul, você vê aquilo que, com uma chuva muito grande, é uma bomba relógio. Então, as obras de vazão também não foram feitas. Senhor Eduardo Leite, por favor, mencione esse ponto também das obras de vazão, porque a gente está aqui muito ansioso e as imagens que chegam, Capês, e as notícias estão sendo cada vez mais trágicas, mas reforçam meus parabéns à iniciativa privada, esses sim os verdadeiros heróis. São 14 horas e 26 minutos. 14 e 26.
Nesse momento, eu queria ouvir a delegada de polícia, experiente delegada de polícia, doutora Raquel Galinatti. Com uma calamidade como essa, tudo para. Os distritos policiais que foram alagados param de funcionar. Os boletins feitos pela internet têm um funcionamento precário. E as audiências criminais também. E o deslocamento da Polícia Militar, no Rio Grande do Sul, ela é chamada de Brigada Militar, também fica prejudicado. Nós vimos cenas estarrecedoras. Se a produção puder recuperar depois, tiros efetuados, a pessoa estava filmando com o celular, deixou cair o celular apavorada, marginais efetuando disparos com armas de fogo, aproveitando para resolver antigas rixas, traficantes que conseguem, de alguma maneira, continuar vendendo a sua droga, assaltos à mão armada. Como, nesse momento, estruturar uma ação de segurança que é quase que uma polícia aquática, ou seja, o transporte anfíbio, nesse momento, o deslocamento terrestre é muito prejudicado. Como fazer isso? Não seria o caso de, além da Força Nacional, nesse momento, sim, não tem um momento que mais justifique a presença das Forças Armadas como equipamento de segurança. Claro que pode ser discutido como vai ser feito, a quem incumbirá a autoridade, mas nesse momento todos têm que unir, tem que haver uma união das forças de segurança, porque, repito, pessoas que precisam sair de suas casas porque lá correm risco não estão saindo por medo. Supermercados, açougues, locais de abastecimento fechados com medo de assalto e famílias levando o pouco que sobrou em canoas, em embarcações, de qualquer jeito, sendo assaltadas. Doutora Raquel Galinatti, dê uma palavra com a sua experiência sobre essa área de segurança pública. Ainda não foi suscitada. Primeiramente, boa tarde a todos, aos meus amigos de bancada, sempre com posicionamentos pontuais e precisos. Professor Fernando Capesi e a nossa audiência. Infelizmente, nós estamos vivenciando uma tragédia não vista antes, uma tragédia climática não vista antes, mas não esperávamos que a criminalidade continuasse aproveitando, inclusive, dessa vulnerabilidade em que as pessoas se encontram. Os crimes continuam sendo praticados, crimes com perversidade, não só crimes patrimoniais, como saques, como até mesmo extorsão na cobrança de resgates, ameaçando aqueles que estão de forma voluntária lá no Rio Grande do Sul, salvando e entregando donativos e alimentos, e inclusive crimes sexuais. A gente tem presenciado e escutado denúncias em relação a isso. Não foi ainda discutida uma tomada de decisão em relação à GLO, Garantia de Lei e Ordem, porque a justificativa é que todas as Forças Armadas estão focando no resgate. Não obstante, a gente sabe, inclusive o Estado de São Paulo enviou homens de grupo de operações especiais, os estados têm enviado homens não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil, justamente para auxiliar nessa problemática da segurança. A gente vê muito bem que a teoria das janelas quebradas, uma ausência ali do Estado, ela faz e fomenta o que tem de mais perverso no ser humano. Então, a criminalidade está, sim, com guerras de facções, tentativa de domínio de território,